Olá, tudo bom você que nos acompanha? Você aí do nossa liderança da igreja que está acompanhando essas aulas de teologia, tanto você ancião, anciã, diretor ou diretora de grupo e está conosco aqui, talvez outras pessoas também da liderança que possam depois acompanhar essas aulas, bem-vindo. É um prazer poder receber você e nós esperamos que todo esse conteúdo possa enriquecer você, não somente o seu estudo, mas também a sua fé em Jesus Cristo. O nosso tema de hoje, ele é um tema central, é um tema importante. Para mim, talvez o tema mais importante de toda a teologia, que é o tema do que a gente chama de doutrina da salvação, ou soterologia. A doutrina da salvação, ou a soterologia, é a doutrina que estuda como, ou o modo, ou o processo pelo qual Jesus pode outorgar e conferir a salvação para cada um de nós. É um tema empolgante, né? Bem, meu nome é Mateus, eu trabalho aqui na União Centro-Oeste Brasileira, sou pastor e convido você para junto comigo agora a gente poder seguir nesse tema. Tá pronto? Tá preparado? Então, vamos lá. Como eu te disse, a soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. E você vai acompanhar aí nos slides que a gente vai colocando para você, que vai aparecer na sua tela. A primeira coisa que a gente precisa entender em soteriologia é o conceito de pecado. Porque se nós não entendemos o conceito de pecado, a gente não consegue entender o conceito de salvação. Então, olha só comigo. Pecado é um ato pontual, ou seja, algo que eu faço nesse momento, fiz agora, cometi uma ação. Isso é pecado. Ou pecado é uma intenção. O que é pecado? Sabe, pecado é eu tenho a intenção e então eu faço ou não faço aquela ação, ou é um ato pontual. O entendimento disso vai fazer com que a gente entenda o processo de salvação ou a salvação em Jesus Cristo de uma forma diferente. Por exemplo, os judeus na época de Jesus, os fariseus especialmente, eles entendiam o pecado como algo pontual. Como eles entendiam o pecado como algo pontual, eles então entendiam que você poderia ter ações que aconteciam e ali você então não tinha uma natureza pecaminosa, mas você fazia coisas que eram pecaminosas. Então você tinha atos que eram pecaminosos, mas não necessariamente o homem em si era pecaminoso. Percebe? Quando Jesus vem, lembra-se de que Jesus vai encontrar com os fariseus lá em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, enfim, ali, e ele vai dizer para eles o seguinte: olha, vocês dizem aqui, os antigos, de que você não deve adulterar. Porém, eu digo para você que se você olhar com uma intenção, com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou com ela. Olha, diz os antigos, Jesus vai continuar, que você não deve matar. Mas se você odiar o seu irmão, você já o matou. Percebe? Jesus traz o pecado para um passo além da intenção. Então, não é só o agir em adultério, não é só o agir na morte, né? Pegar uma faca, uma arma, sei lá, e assassinar uma pessoa, mas o desejo, a intenção. Por exemplo, digamos que eu chegue nesse cenário bonito que você está vendo aqui, esse escritório lindo, e eu chegue na casa de alguém e tem esse baú. E eu gosto desse baú, certo? Eu gostei dele, falei, poxa, que baú bonito, eu queria ter esse baú para mim, mas o baú não é meu. E então a pessoa que está me convidando aqui na casa dela sai, e aí eu olho, quando eu vejo que ela vai sair, eu falo, eu vou pegar esse baú para mim e vou colocar na minha bolsa. Mas quando eu vou cometer essa ação, ou seja, quando eu vou realizar o ato de pegar o baú e colocar na minha bolsa, a pessoa chega e eu não posso realizar o ato. Ora, pequei ou não pequei? Percebe? Numa ideia de que pecado é ação, eu não pequei, porque eu ia cometer o ato, mas não fiz. Mas num conceito, numa ideia de que pecado é essa intenção que está por trás da ação, então, quando eu pensei, quando eu decidi, tomei a decisão de pegar esse baú para mim, eu já cometi o pecado. Percebe a diferença? E isso me leva a um outro passo, de que se o pecado é somente o ato, então eu posso cometer
atos de pecado e posso realizar atos de justiça. E aí eu posso colocar isso numa espécie de balança e tentar contrapor atos de pecado e atos de justiça, entende? Então eu vou poder ter um processo de justificação pessoal. Então vamos lá, entendendo o pecado como uma ação pontual. Se eu roubei esse baú, acho que eu estou querendo esse baú para mim, né? Que eu só estou dando exemplo do baú, né? Mas vamos lá. Se eu roubei esse baú, então, se eu vou lá e dou comida para uma pessoa que está precisando, eu meio que equilibrei as coisas. Entenda, eu não estou justificando o ato de pegar o baú, isso é outra coisa. Mas o peso do pecado, como se fosse uma dívida que tivesse marcada lá, e o peso, o crédito, vamos dizer assim, dessa ação de eu ter dado comida para alguém que precisava, logo eu estaria compensando essas duas coisas, percebe? Essa era a ideia do fariseu. O fariseu, ele entendia assim. Por isso que ele entendia que você podia fazer coisas que eram atos de justiça e você podia fazer coisas que eram atos pecaminosos. Então, quando vem Jesus, o que Jesus diz? Não, não funciona assim. É claro que pecado, que você tem atos pecaminosos e você tem atos de justiça, mas isso não é um processo compensatório, como se Deus tivesse no céu um computador armazenando coisas boas e ruins que você fez. Não, não é isso. O pecado é muito maior do que isso. O pecado, ele tem a ver com a intenção do coração. Está entendendo onde a gente está chegando? Ato, intenção. Ato, intenção. Como o pecado era visto como um ato pelos fariseus, eles entendiam então que a Torá, a lei, era a relação, era o centro da relação entre Deus e os homens, porque a lei se tornava mediadora. Lembra quando Moisés deu a lei? Lá, quando a gente lê lá em Êxodo e depois no Deuteronômio, quando Moisés deu a lei, Moisés desceu e aí você tem todo aquele aspecto, né, de que Deus está no monte, o povo está aqui, e Moisés está com as tábuas da lei entre os homens, e Deus. Então a lei, a Torá é lei, ela estaria nesse processo de mediação entre Deus e os homens. Então eles tomavam o cumprimento da lei, o cumprimento da Torá, como esse processo de atos de justiça e de justificação. Me entende? Então, vamos lá. O que a gente está falando aqui? Eu estou falando com você que o fariseu compreendia que a Torá era um elemento de mediação entre Deus e os homens. E ele entendia isso porque a Torá são normas, certo? A lei, os 10 mandamentos, eu tenho normas. Logo, se eu cumpro essas normas, no caso deles, muito mais do que os 10 mandamentos, mas vamos colocar aqui só como os 10 mandamentos, se eu cumpro essas normas, eu estou acumulando atos de justiça que vão equilibrar ou ir além, compensar os meus atos de iniquidade e de pecado. Por isso que a Torá se tornava a mediadora. Por isso que a relação deles era uma relação muito forte de obediência com a lei. Entenda, eu não estou dizendo que a lei não é correta, eu não estou dizendo que a lei de Deus não é boa, a gente vai conversar sobre isso lá na frente. Eu estou tentando me explicar para que você possa compreender como o fariseu, eu estou usando o aspecto do fariseu principalmente, como o fariseu entendia essa relação da lei e pecado na época de Jesus, para que a gente entenda o que Jesus traz de novidade sobre a questão da salvação. Beleza? Ok? Então vamos seguir. Como eles tinham essa compreensão de pecado como ato pontual e como intenção, Jesus traz a intenção como mais importante ou tão importante quanto a questão do ato. Ele acrescenta isso, porque quando Jesus coloca que há uma intenção, ele está dizendo que se eu simplesmente pensei e desejei, eu já realizei. Logo, para que eu não cometa atos de iniquidade, eu preciso vencer os desejos do meu coração. E aí vem uma pergunta: é fácil vencer os desejos do coração? Complicado, né? Você e eu sabemos que às vezes você nem está pensando em algo e de repente vem um desejo, um pensamento, algo assim,
ou que você nem queria pecar e aquilo acaba acontecendo. Vou te dar um exemplo. Digamos que você brigou com uma pessoa, teve uma discussão, algo que a gente não deveria fazer, mas às vezes a gente faz. E aí você em casa se sentiu mal e falou, poxa, não foi o melhor, eu vou pedir perdão a essa pessoa. E aí você vai chegar na igreja, vai pedir perdão a esse irmão. E quando você chega na igreja para falar com esse irmão, e você chega para ele para falar, fulano, eu queria falar com você, essa pessoa vira as costas e sai. E aí impulsivamente vem aquele desejo de falar assim, tá vendo? Você não devia se humilhar, você não deveria fazer isso, e você sai e fala, também não vou pedir perdão nenhum. Você fez todo um processo, todo um planejamento para pedir perdão, para resolver o problema. Mas na hora da situação vem um desejo, vem uma vontade, vem uma emoção em você ou naquela pessoa, que às vezes é maior do que o seu planejamento. Ou seja, esse impulso emocional, vamos colocar nesses termos, ele é mais forte na maior parte das vezes do que essa decisão racional, esse planejamento que você possa ter. Ora, se o pecado está só no ato, como que eu trabalho essa relação? Percebe? O que Jesus traz para a gente é que o pecado ele é tão profundo e tão poderoso que ele está enraizado não somente nos nossos pensamentos, não somente nos nossos planos e decisões, mas ele está enraizado dentro dos nossos sentimentos e emoções. E mais ainda, na linguagem que a gente usaria hoje, a gente pode dizer que o pecado está enraizado lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente. Antes desses pensamentos e emoções, vamos dizer assim, né, guardadas as devidas proporções, antes que eles possam ser trabalhados, está como algo que está geneticamente agarrado na gente. Nós chamamos isso de natureza pecaminosa. Ou seja, a natureza pecaminosa é esse sentimento, é esse processo, é essa primeira ação, é essa primazia do mal nos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Está claro isso para você? Então, nós acreditamos e entendemos que o ser humano ele é mau por natureza. Ele é mau, pecador e egoísta por natureza. Entenda bem quando eu estou dizendo que a pessoa é má. Eu não estou dizendo que você é um assassino em potencial, ou um ladrão em potencial, ou um traidor em potencial. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem uma propensão, assim como eu, a cometer, a ter pensamentos, sentimentos e ações ruins, pecaminosos, porque o pecado habita em nós e nos domina. E é esse sentimento primeiro que vem, é que nós chamamos de natureza pecaminosa. Ou seja, não é natural na gente a ação do bem, mas é natural da gente essa ação do mal. Para fazer o bem, precisa ter um processo dentro da gente para que a gente possa chegar lá. Deu para ficar claro agora? Então, com esse pensamento e esse sentimento de natureza pecaminosa, a gente faz esse encontro, sabe, desse pensamento racional com essa vontade que é irracional, esse desejo que é anterior. Como eu já disse, essa questão de consciente e inconsciente. Eu gosto do exemplo que é usado na psicologia, em vários outros setores, neurociência, até na filosofia também, teologia, para dar exemplos, né, de como pode funcionar muito dessa constituição, dessa psique, vamos dizer assim, do ser humano, que é a questão do iceberg. É o exemplo do iceberg. O iceberg, você tem uma parte dele que está flutuando, que é uma parte bem pequena, e você tem uma parte muito maior que está abaixo da superfície da água. E essa parte muito maior que está abaixo da superfície da água, ela é invisível. Mas a parte que está acima da superfície da água, ela é visível. Ora, o que é o iceberg? A parte visível ou a parte invisível? O iceberg é tudo. Então, trazendo para a gente, aonde atua o pecado? O pecado atua nas ações, que são a parte visível, ou nos sentimentos e emoções não expressados, digamos assim, no nosso inconsciente, vamos colocar assim, que é a parte não visível. O pecado atua em tudo. Nós temos uma natureza pecaminosa. Logo, se nós temos uma natureza pecaminosa, a salvação, ela não é uma salvação só de atos e de ações. Ela é uma salvação que precisa acontecer e mudar a nossa natureza. Ela precisa mudar quem nós somos.
para que nós possamos então deixar de pecar. Eu não vou deixar de cumprir pontos do pecado, simplesmente. Eu preciso deixar de ser um pecador. Entendeu? Vou repetir para você. A salvação em Jesus Cristo não é simplesmente me salvar de cometer atos pecaminosos. Ela precisa ser uma salvação para fazer com que eu deixe de ser um pecador. Ocorre que o que a gente entende na Bíblia é que esse deixar de ser um pecador, ele só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e quando acontecer aquilo que Paulo disse, quando aquilo que é corruptível se revestir daquilo que é incorruptível. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar e nós tivermos a nossa natureza, o nosso corpo, nós mesmos mudados em uma nova criatura. Então, agora a salvação de Jesus opera de forma poderosa, profunda, mas ainda é um processo, porque quando ele voltar, então todo esse processo de salvação estará completo. Assim como o homem se perdeu lá no Jardim do Éden, ele agora precisa ser resgatado pela cruz de Cristo e restaurado quando Jesus Cristo voltar. Percebe o plano da salvação? E isso compreende toda a Bíblia. Entendeu por que eu falei para você que soteriologia talvez seja a doutrina mais importante da teologia? Porque ela pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e pega o ser humano desde Adão até o último homem que vai surgir na face da terra. E o entendimento disso deixa claro para a gente que a questão do perfeccionismo, ou seja, de que nós podemos viver uma vida sem pecado aqui na terra, é meio complicado da gente sustentar, porque a Bíblia não apresenta isso. Perfeccionismo, eu achar que eu posso viver uma vida sem pecado, na verdade, eu estou excluindo Jesus do processo de salvação e estou assumindo uma visão muito parecida com a dos fariseus, achando que se eu deixo de cometer certos atos pecaminosos ou vou cometendo cada vez menos atos pecaminosos, eu estou num processo de perfeição. Isso não vai acontecer. Porque por mais que você se esforce por ser perfeito, e nós temos que nos esforçar cada vez mais para pecarmos menos e sermos mais perfeitos à semelhança de Cristo, é óbvio. Mas por mais que nós façamos isso, como diz a Bíblia, não tem como o leopardo tirar as suas manchas. Nós estamos manchados pelo pecado. Nossa justiça é trapo de imundície. Somente em Jesus Cristo, somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós podemos ter e receber a salvação de forma gratuita. Porque a salvação é a graça de Cristo para nós. Ok? Agora deixa eu chegar num ponto com você. Trazendo isso então, por que eu comecei explicando para você o que é pecado? Olha agora que profundo, eu vou usar o livro de Romanos, tá bom? Porque é o livro assim mais complicado, que confunde mais as pessoas nessa questão de salvação. Então eu vou usar muito o livro de Romanos agora, para a gente poder entender a questão do pecado e da salvação. Então agora acompanha comigo, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, para a gente poder acompanhar alguns versos bíblicos depois dessa introdução que eu dei, para a gente poder chegar então nas conclusões que nós queremos chegar com essa aula de agora, tá bom? Então, primeira coisa, eu falei para você que a gente precisa entender o que é pecado para a gente poder entender o que é salvação. Ora, o que é pecado então? É pergunta óbvia, né? Vamos para a Bíblia então? Então, 1 João, capítulo 3, verso 4, é um texto muito conhecido. 1 João, capítulo 3, verso 4, e ao chegar lá, eu vou encontrar em 1 João, capítulo 3, verso 4, dizendo o seguinte: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Diz assim na minha versão. Então perceba, pecado é a transgressão da lei. Ora, então já sei o que é pecado. Pecado é transgressão da lei, tá bom? Vamos lá em Romanos, capítulo 3, verso 20, tá? Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 20. Diz assim: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Esse verso é poderoso, já vou explicar, a gente já vai explicar o conceito dele. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado.
Olha como esses dois versos se encaixam. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Meio óbvio, né? Se eu não tenho lei, eu não tenho pecado. Concorda ou não? Você concorda nessa conclusão que eu acabei de fazer? Se pecado é transgressão da lei e eu não tenho lei, não tenho transgressão. Se pela lei vem o conhecimento do pecado e eu não tenho lei, então eu não tenho conhecimento do pecado. Ou seja, pecado e lei estão atrelados. Duro isso, né? Pecado e lei estão atrelados e você vai pensar assim, mas espera aí, pastor, você está dizendo então que a lei é pecado, que a lei é pecaminosa? Não. E o próprio Paulo pensou nesse raciocínio e ele vai dizer isso daqui bem mais à frente para a gente. Então, a lei é pecado? Não, de jeito nenhum, tá certo? Mas é pela lei que eu tenho conhecimento do pecado. Então, para eu entender pecado, eu preciso entender o que é lei. O que é lei? A lei você vai encontrar no Antigo Testamento, que era a Bíblia, né, que eles tinham na época que foi escrito Romanos e que Jesus viveu aqui com a gente, né, que andou aqui sobre a terra. A lei são os 10 mandamentos. Você tem diversas leis no Antigo Testamento, na parte lá dos judeus. Você tem os 10 mandamentos orais antes dos 10 mandamentos. É verdade, os 10 mandamentos foram dados de forma escrita no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 20, mas eles eram conhecidos oralmente antes dele. É meio óbvio, né? Se você pegar Gênesis 26:5, você vai ver que diz lá, Abraão guardou os meus mandamentos, estatutos e leis. Ora, como que Abraão guardou meus mandamentos, estatutos e leis, se não tinha lei? Como que Caim foi acusado de matar Abel e por isso ele estava em pecado, foi repreendido, se matar não era errado? E você tem uma série de outros exemplos em Gênesis. Você me entende? Ora, existia a lei, claro, só que ela era oral, como era toda a cultura deles naquela região. Era uma cultura da oralidade. Com o passar do tempo, essa cultura da oralidade vai se tornar uma cultura da escrita, e quando o povo de Israel, então, vai ser libertado do Egito, por causa do grande distanciamento deles do conhecimento da vontade de Deus, então Deus agora dá a sua lei escrita, para que não tenha dúvida, e não somente a lei dos 10 mandamentos. Deus tem que dar leis e noções básicas para eles, até de higiene. Dá uma lida lá em Números e você vai ver do que eu estou falando. Então, a lei você tem o princípio da lei de Deus, que está em Romanos capítulo 13, vamos lá em Romanos capítulo 13, o próprio Paulo vai dizer qual o princípio, né, que rege a lei de Deus, que está em Romanos 13:8, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Olha só, quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lindo isso, né? O cumprimento da lei é o amor. Aí você pensa, mas é isso mesmo? É. Se você olhar lá em Mateus, abre lá comigo, em Mateus, no capítulo 22, no verso 37 ao 40, Jesus diz assim: chegou um doutor da lei, um fariseu, e pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Olha como Jesus responde. Quando ele pergunta o maior mandamento da lei, ele não está perguntando o maior mandamento dos 10 mandamentos, mas o maior mandamento de toda a Torá. Só um título de parênteses, eles chamavam o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, que é chamado hoje de Bíblia hebraica ou Bíblia hebreia, eles chamavam de Tanar ou Tanakh, tá? Que é o acróstico de Torá, Nevoim, Ketubim, ou seja, Torá, lei, Nebuim, profetas, e Ketubim, escritos, outros escritos. Então, você tem ali a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os escritos de Moisés, você tem Nebuim, que são os profetas, e Ketubim, que são os outros escritos, como Salmos, por exemplo, e outros mais, tá bom? Então, toda vez que a Bíblia fala a lei e os profetas, a maior parte das vezes no Novo Testamento, quando Jesus menciona isso, ele está querendo dizer o Antigo Testamento. Tá? Então, quando ele diz, eu não vim alterar a lei e os profetas, ele está dizendo, eu não vim alterar o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, não só os 10 mandamentos, tá bom? Então, é todo o Antigo Testamento, porque é a palavra de Deus.
certo? Claro, tem coisas que nós vamos entender em que elas se cumprem no Antigo Testamento e a gente vive certas práticas e tem práticas que a gente não vai viver, como a circuncisão, por exemplo, tá? Mas isso é claro no texto bíblico e não é a nossa temática aqui de agora. Fechado parênteses, olha o que Jesus diz no verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos se resume todo o Antigo Testamento. Então, se eu quisesse resumir o Antigo Testamento, eu resumo em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Aí você pode pensar, Jesus trouxe algo novo. Jesus inventou aqui 2 mandamentos e por isso os 10 mandamentos acabaram. Algumas pessoas acham isso ao ler esse texto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse entendimento, ele não é um entendimento que se comprova com o texto bíblico. Até porque Jesus não trouxe nada novo. Quando o fariseu perguntou aquilo para Jesus, era uma pergunta retórica, uma pegadinha. Ele quer saber se Jesus ia dizer, pode abolir tudo aí, entendeu? É isso que ele queria. Mas Jesus respondeu perfeitamente, como qualquer judeu responderia, como um fariseu esperava que ele respondesse, e por isso ele calou a todos. E ele respondeu, não porque ele respondeu para se livrar do fariseu, não, é porque ele acreditava e essa era a verdade. Porque a lei de Deus, como a gente acabou de ler o texto em Paulo, em Romanos capítulo 13, a lei de Deus se resume no amor. Certo? Então, eu posso entender os 10 mandamentos como amar a Deus, amar ao próximo. Mas você pergunta, mas espera aí, e por que eu tenho 10 mandamentos então? Então, se eu só amar a Deus, só amar o próximo, está resolvido? Tá sim. Vai lá, seja feliz. Ame a Deus e ame ao próximo, irmão. Está livre, está liberto. A questão é, como? Como eu amo a Deus e como eu amo ao meu próximo? Olha, se você amar o seu próximo, você vai roubá-lo? Acho que não, né? Se você amar o seu próximo, você vai adulterar? Você vai mentir? Você vai cobiçar as coisas dele? Você vai desonrar o seu pai e sua mãe? Acho que não, né? Se você amar a Deus, você vai ter outros deuses? Você vai fazer imagem de escultura para adorar? Você vai chamar o nome dele em vão? Você vai guardar o dia que ele mandou guardar ou o dia que você acha que deve guardar? Entendeu? É por isso que os 10 mandamentos se resumem em amor. E eu não tenho medo nenhum de dizer para você que se você amar a Deus e amar ao próximo, você vai cumprir os 10 mandamentos. Porque se você amar a Deus e amar ao próximo, você não vai ter outros deuses. Você não vai chamar o nome de Deus em vão. Você não vai fazer imagens de culturas. Você vai guardar o dia que ele mandou guardar. Se você amar ao próximo, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Você não vai matar o seu próximo, você não vai adulterar, você não vai roubar o seu próximo, você não vai cobiçar, você não vai mentir. Você entendeu? É por isso que amar é a lei e a lei é amor. Porque é muito mais profundo do que essa coisinha de quando a gente fala assim, eu amo chocolate, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. Não, em nosso idioma parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não estou falando em categorias de amor. Na Bíblia, amar a Deus e amar ao próximo é um amor que transforma o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações, que transforma a minha natureza. Percebeu? Por isso que salvação é mudar o meu coração para alguém que possa amar. Vamos voltar para Paulo? Paulo vai dizer então em Romanos 3,31, como a gente falou, então tudo isso vai dizer que a lei foi abolida, que a lei foi anulada, né? Ou que a lei é pecado? Olha o que diz lá em Romanos 3,31. Romanos 3,31. Paulo vai dizer assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Então, anulamos a lei pela fé? Não. Antes nós confirmamos a lei. Por que a gente confirma a lei? Porque lei e fé, elas não são contraditórias. Não podem ser. Porque elas se originam no mesmo ser, que é Deus. Como Deus, que é o autor da lei, vai dar um elemento chamado fé, que vem dele, que a fé é um dom do Espírito, que contradiz aquilo que ele deu, que é a sua lei. É meio doido isso, né? Não faz sentido. A fé e a lei, elas são parceiras.
Eu vou dizer para você que são a mesma coisa, mas isso vai abalar um pouco você, então fique com elas são parceiras, tá bom? Elas são parceiras porque é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Então a fé não anula a lei e a lei não anula a fé. Aí você pergunta, peraí, pastor, o que você está dizendo para mim? Você está dizendo para mim que a lei salva? Porque, peraí, né? A fé salva, concorda? Não preciso nem ler o texto aqui. Somos salvos unicamente pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Concordamos? Beleza. Então você vai falar assim, a fé salva. Ora, se a lei e a fé são a mesma coisa, ou estão no mesmo patamar, ou não são contraditórias, eu poderia dizer que a lei salva? Já que, outro pensamento, se o pecado é transgressão da lei, e se a lei é amor, se eu amo, eu cumpro a lei? Ora, se eu posso cumprir a lei, então eu não peco. Se eu não peco, eu estou salvo. Entendeu o raciocínio? Então eu posso dizer que a lei salva? Bem, e aí? Olha na sua Bíblia aí. Dá uma olhada aí, passa de olho rápido aí. Romanos 3, 4, 5, 6, 7. O que você vai dizer? O que você poderia dizer? A lei salva? Deixa eu ler uns textos para você de Romanos 7. Paulo diz assim no verso 11. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, eu não posso aboli-lo, concorda? Ok. Ele diz no verso 14, do mesmo capítulo 7, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido como escravo ao pecado. Olha o que ele diz no verso 22. Pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Olha o que ele diz agora no verso 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Percebe? Com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, eu compreendo, vou me esforçar para fazer, mas com a carne, eu vou dar esse nome, mas não é só isso, reduz muito o conceito aqui, mas só para ficar claro para a nossa conversa aqui, mas com o sentimento eu sirvo a lei do pecado, mas não é só isso, tá? Porque senão eu estaria dizendo que a razão pode ser santa, pode ser santificada e a emoção é pecaminosa, e não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas só para ficar claro aqui no nosso papo, tá? Então, eu queria que você lesse agora comigo o verso 7 do capítulo 7, que para mim é central para a gente entender o que nós estamos falando. 7 do capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Percebe? É a lei pecado? De modo nenhum, diz Paulo. Mas a lei me mostra o pecado. Como nós já lemos em Romanos 3,20 e 1 João 3,4. Aonde eu quero chegar com isso? Se você conseguir cumprir a lei de Deus, e eu estou falando agora dos 10 mandamentos, porque são muitas leis que a gente lê, o Paulo até fala de várias leis aqui, é longo e complicado a gente explicar todas elas, então estou colocando num contexto mais fácil a gente entender. Se você cumprir os 10 mandamentos, ipsis literi, totalmente, tá bom? Você estará salvo? Sim. A resposta é sim. E eu sei que agora vai causar um furor. Se alguém estiver assistindo esse vídeo agora, fala, mas aí matou Lutero, agora infartou metade do protestantismo. Aí é um legalista. Eu não falei que os adventistas são legalistas? Calma, veja o vídeo todo e ouça bem o que eu estou dizendo para você. Se você cumprir a lei dos 10 mandamentos, você está salvo? Sim, você está salvo. É o que são os textos que eu acabei de ler. Mas, eu vou ler um outro texto para você que está no capítulo 8 de Romanos. Tá certo? Verso 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você leu bem? Ele condena o pecado na carne, ele não condena a lei. Ele não condena o pecado na lei, ele condena o pecado na carne, o pecado que está em você, não na lei. E olha o que ele diz. O que era impossível à lei, porque ela estava enferma por causa do pecado, porque quem somos nós? Nós somos pessoas que têm natureza pecaminosa. O pecado não é uma ação, o pecado está dentro de nós, nós somos pecadores. Então, eu que sou pecador, quando vou para cumprir a lei de Deus, como é que eu cumpro, entre aspas, a lei de Deus? Em pecado. Eu, pecador, não consigo cumprir a lei de Deus sem pecado. Eu não consigo cumprir a lei perfeitamente porque eu sou pecador. Ora, se eu sou pecador, se o pecado está na carne, ou seja, em mim, no ser humano, e não na lei, não é a lei que é ruim. O ruim sou eu. Não é a lei que é, entenda bem, maldita. O maldito, entenda bem, entre aspas, sou eu. Não é a lei que tem que ser abolida. Quem tem que ser abolido sou eu. Por isso que a morte eterna não é para a lei. A morte eterna é para mim. Porque eu sou o pecador. Mas quando eu digo que a lei de Deus tem que ser abolida, que a lei de Deus não faz mais sentido porque Jesus revogou a lei na cruz, eu estou dizendo que aquilo que Deus fez, que é santo, justo e bom, e que é Paulo que está falando em Romanos 7, Novo Testamento, não é Antigo Testamento, Novo Testamento, depois de Jesus, livro de Romanos, que é o livro da justificação pela fé de Lutero. Quando Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom, ele está dizendo isso porque a lei foi dada por Deus, porque a lei é de Deus. Como ela é de Deus, ela foi dada por Deus, ela só pode ser santa, justa e boa. Ela não é abolida. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu não vim tirar nenhum tio, nem nada da lei. Eu vim cumprir. Por que é cumprir? Não é cumprir porque acabou, é cumprir para vivê-lo. E aí Paulo diz agora em Romanos, no capítulo 8, verso 3 e 4. Pois o que era impossível para a lei, por que é impossível? Porque a lei é boa, mas eu não sou. A lei não tem poder. A lei está ali, está dado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Como é alguém que vive para Deus? Vive assim. Ama a Deus e ama o próximo. Como? Não tendo outros deuses, não fazendo mais cultura, guardando o dia de sábado e por aí vai embora. Não matando, não roubando, não adulterando, pronto. É assim que vive alguém que cumpre a lei de Deus. É assim que vive um cristão. Mas eu não consigo viver isso. É o que Paulo fala em Romanos 7. Miserável homem que eu sou, porque eu olho para a lei de Deus e eu quero cumpri-la racionalmente. Eu olho e falo, eu quero viver isso. Eu amo Jesus, Jesus me converteu, eu quero viver isso. É isso que Paulo fala. Só que ele diz, mas dentro de mim tem uma natureza, tem uma lei. Ele chama de lei, a gente chama de natureza, a mesma coisa. Tem uma lei que está dentro de mim, que corrompe todo o meu ser e que me faz viver o pecado. E aí eu não consigo cumprir a lei. Aí ele diz, miserável homem que eu sou, quem que vai me livrar disso? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E depois ele vai dizer nos textos que a gente acabou de ler, Jesus vem para fazer aquilo que era impossível à lei, porque nós não podemos viver a lei. Mas ele viveu a lei, porque ele era sem pecado. E como ele é sem pecado, e aí você depois lê lá Romanos capítulo 5 para ver Adão e Cristo, como é lindo essa comparação. Ele era sem pecado. A justiça dele nos é dada para que nós possamos viver a justiça da lei. Olha o que diz o verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então eu vou voltar à pergunta para você. Se você cumprir a lei, você está salvo? Sim, está. O problema não está na lei. O problema é que você nunca, e eu vou repetir, nunca, jamais vai conseguir cumprir a lei de Deus. Não na sua completude. Você pode não matar, você pode não furtar, você pode até formalmente cumprir os 10 mandamentos, como os fariseus se esforçavam para cumprir. Mas lembra como a gente começou o nosso papo? Pecado não é ato, pecado é intenção. Por mais que você consiga formalmente cumprir os 10 mandamentos, como os fariseus cumpriam, mas dentro de você está a natureza do pecado, o mal, e isso mancha todas as outras coisas, porque você não é capaz de amar.
amar a tal ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você não é capaz de fazer isso. Você não pode. Eu não posso. Eu me esforço, eu quero, eu desejo, eu luto, mas eu não consigo. Porque para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos de Jesus Cristo. Para amar ao próximo como a ti mesmo, nós precisamos de Jesus Cristo. É por isso, amigo, que a salvação é um dom. A salvação é um presente dado por Deus, por meio do seu Filho, nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dele desesperadamente. A lei não foi abolida, o pecado está em mim, mas é Jesus quem consegue cumprir e completar o incompleto em mim. É a presença do Senhor Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, dos dons espirituais, que vai moldar o meu coração, que vai moldar a minha mente para que eu possa viver a semelhança da estatura de Cristo. É Ele e somente Ele que é o nosso Salvador. É por isso que aqueles que são perfeccionistas erram, porque acham que podem viver a lei, mas esquecem que estão fazendo como os fariseus, sepulcros caiados, porque dentro o amor poderoso e profundo que nós precisamos viver, nós não somos capazes, até o dia que Ele venha e nos transforme. E aqueles que acham que a lei de Deus foi abolida e então agora eu vivo uma salvação soft, uma salvação amarrada em nada, sem pé nem cabeça, destroem, desconfiguram todo o sacrifício tremendo que Jesus Cristo fez por nós. Porque Ele veio nos salvar, não da lei, porque a lei é de Deus, a lei é santa, justa e boa. Ele veio nos salvar da condenação da lei, porque Ele veio nos salvar do pecado e nos restaurar para que nós possamos viver a justiça da lei, para que nós possamos amar a Deus e amar ao próximo. Porque quem ama a Deus e ama ao próximo, cumpre a lei. Quem ama a Deus e ama ao próximo, faz parte do reino de Deus como cidadão do reino de Deus e está salvo em Jesus Cristo. Eu espero que esse momento, esse bate-papo que a gente teve, tenha te ajudado a compreender mais sobre a salvação. Ainda existe muito a se falar, muito a se conversar, mas eu queria te dar esses princípios básicos da soterologia. Ainda há muito o que falar sobre justificação pela fé, como ela acontece, sobre santificação, sobre glorificação. Ainda há muito se falar sobre os tipos de pecado. Ainda há bastante a se falar sobre conceitos de justificação, que tem a ver com um conceito de tribunal e um conceito de não tribunal, sobre a história da construção da soteriologia no meio protestante ou no meio cristão, desde lá dos tempos dos pais da igreja, tem muito assunto a se falar. Mas o núcleo central, um estudo bíblico, vamos dizer assim, sobre a doutrina da salvação, eu quis passar para você. Pecado é a transgressão da lei. Ele não é ato, simplesmente. Ele é ato também, mas ele tem a ver com natureza porque ele tem a ver com intenção. Como a lei é santa, justa e boa, Jesus não veio revogar a lei, ele veio vivê-la. Ele veio vivê-la porque a lei é que traz a justiça. Mas você e eu não podemos viver, porque nós não somos como Jesus. Ele é o puro, Ele é o santo, Ele é o desejado de todas as nações. Mas pelo sacrifício dEle, pelo esforço dEle, pela justiça dEle, nós podemos viver pela fé, ou seja, por acreditarmos no que Ele fez, vivermos a justiça da lei que Ele viveu. Então, podemos cumprir os 10 mandamentos, ainda que falhos, ainda que pecadores, mas vivendo a lei de Deus, porque a lei de Deus não é um requisito simplesmente para a salvação. A lei de Deus é aonde a salvação quer nos levar. Como vive um salvo? Um salvo vive amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
É por isso que eu posso dizer sem problema, Jesus nos salva do pecado e nos salva para a lei, porque a lei mostra quem é aquele que é chamado para viver no reino, ou seja, qual o perfil daqueles que são servos de Deus e que querem viver como cidadãos do reino de Deus. Por isso, que Deus te abençoe, que você se entregue a Jesus Cristo com todo o seu coração e que as palavras que nós falamos aqui tragam para você não simplesmente conhecimento, mas tragam para você salvação. Que Ele salve você, que Ele perdoe você, porque Ele te ama e Ele veio para que você possa ser feliz hoje e para sempre. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao reino de Deus. Até a próxima. Um grande abraço.